isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai, vejo barco e luz, dias tão azuis. O barquinho vai, a tardinha cai, vejo barco e luz, dias tão azuis. O barquinho vai, a tardinha cai, o barquinho vai, a tardinha cai, vejo barco e luz, dias tão azuis. O barquinho vai, a tardinha cai, vejo barco e luz, dias tão azuis. O barquinho vai, a tardinha cai, vejo barco e luz, dias tão azuis. Baiana que entra no samba só fica parada. Não samba, não mexe, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada. Não samba, não mexe, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho, de cima embaixo, revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador. Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho, de cima embaixo, revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador. Quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita opa, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho, de cima embaixo, revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador. Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho, de cima embaixo, revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador. Da padaia da padaia da padaia da baiano, da padaia da padabaduei, da padaia da padaia da Olá. Coisa mais linda, mais cheia. Boa tarde. Tentei pegar o fim da música para fazer o gancho e dar boa tarde a todos e todas. Acho que a gente já esperou uns 5 minutos.
podemos ir começando, né, para respeitar aqueles que chegaram pontualmente. Bom, primeiro, obrigada pela presença de todos e todas. Esse é o nosso primeiro webinário da Agenda de Avaliação. A gente está muito contente com a repercussão que teve até agora, né, com o número de inscritos. Então, hoje vai ser uma tarde está sendo uma tarde muito feliz e a gente espera que seja muito proveitosa para todos. Agradecer a todos que vieram, que se animaram com o tema, que são os desafios, né, em tempos de monitoramento e avaliação, em tempos de pandemia. E agradecer especialmente ao pessoal da Herkenhoff Prates, que topou o nosso convite e trazer aqui uma equipe de peso para estar com a gente nessa tarde. Então, antes da gente começar com o nosso webinar, eu queria só passar alguns informes rapidinhos de outras coisas bacanas que a gente está fazendo na agenda de avaliação e que acho que vale a pena vocês conhecerem. É bem rápido, prometo. Bom, primeiro o nosso site, eu não sei se todos já conhecem, mas já está no ar, eu vou colocar no chat daqui a pouco. A gente fez esse hub de conteúdos de avaliação, onde a gente coloca documentos diversos, cursos, eventos, enfim, notícias, materiais e oportunidades em avaliação, e está super legal. Assim, a gente tem uma pessoa que está ajudando a gente, que coloca ali oportunidades quando aparecem na filantropia e no investimento social do mundo inteiro. Então, às vezes, tem alguém pensando em ir para o Paquistão, com certeza, se tiver uma vaga em avaliação, vai estar lá no nosso site. Também é um lugar onde a gente espera que o pessoal do investimento social privado possa divulgar seus termos de referência e briefings de contratação, né, para que a gente possa dar maior difusão para isso. No nosso site a gente está fazendo uma parceria com o pessoal da RBMA para a gente promover cada vez mais esse link entre contratantes e ofertantes, né, de avaliação e os avaliadores. Então, recomendo que entrem lá. Dentro do nosso site, acho que tem duas coisas muito legais que são novas. Uma que é a publicação das diretrizes, que a gente fez recentemente com a RBMA também, e que é um material muito importante, que está lá já disponível. E agora a gente disponibilizou já um glossário de termos, que é uma ferramenta assim, que a gente espera que seja construída e fortalecida colaborativamente, mas que já tem assim, ótimos termos e referências para quem está entrando no mundo da avaliação. Então, recomendo muito a todos. Em breve também a gente vai colocar as rubricas avaliativas que a gente está fazendo para o projeto de emergência, que é uma iniciativa da Agenda de Avaliação junto com o projeto Emergência Covid do GIF. Com essa iniciativa a gente espera apoiar as organizações no desenvolvimento de avaliações das suas ações emergenciais. Em breve vai estar disponível lá no nosso site. E acho que é isso em termos de informes. A gente está com uma série de, enfim, produções em curso. Tem um novo podcast que vamos lançar na semana que vem. Deve sair assim nos próximos dias. Então tem muita coisa interessante. Super recomendo que vocês acompanhem ali o nosso site, fazendo uma propaganda interna aqui. Então acho que agora a gente, passado esses informes gerais, eu queria então já falar um pouco do nosso webinário, né? Apresentar aqui a equipe que vai estar com a gente hoje falando. Primeiro, a Clarice Mendonça. Ela é bacharel e licenciada em Ciências Sociais, mestra em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas, técnica em Administração de Empresas, é especialista em Participação Social e Comportamento Político, é consultora em Monitoramento e Avaliação, Pesquisa, Gestão Social e Comunicação Empresarial há mais de 15 anos e atualmente ela gerencia a área de Monitoramento e Avaliação da Herkenhoff, atendendo organizações dos 3 setores. Também, junto com a Clarice, a gente vai ter o Guilherme Silveira, pode passar, a Catarina, vou falar da Cátia então.
portanto faz para mim. Vou falar da Catarina, que ela é bacharel em Comunicação Social, jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, atuação em planejamento estratégico de comunicação e coordenação de projetos de comunicação de resultados para clientes como Fundação Renova, Fundação Itaú Social, Fundação Roberto Marinho, Fundação Bradesco, entre outras. Também o Guilherme, agora sim, Guilherme Silveira, que é bacharel em Gestão Pública e mestre em Ciência Política pela Federal de Minas e técnico em Administração Empresarial. Desde 2013 ele é consultor da HP, ele atua no monitoramento e avaliação em projetos nas áreas de educação, responsabilidade social, relacionamento com comunidades e sustentabilidade. Atualmente ele coordena o Núcleo de Suporte Técnico e Produtos e projetos de consultoria. E por fim, também nessa tarde a gente vai ter o Lucas Sardinha, que é cientista social e mestre em educação, também pela Federal de Minas. Desde 2010 ele trabalha na área socioambiental, tendo a oportunidade de atuar nos setores público e privado, em diferentes tipos de projetos, tais como licenciamentos ambientais, implantação de projetos sociais, monitoramento e avaliação de indicadores socioeconômicos, relacionamento com comunidades e reparação de danos sociais decorrentes de desastres tecnológicos. Atualmente ele coordena o setor de sustentabilidade da Herkenhoff Prats. Bom, esses são os nossos palestrantes de hoje. Teve uma equipe grande envolvida, que acho que eles gostariam de agradecer. E a Clarice vai falar dessas pessoas na fala dela. A gente tem hoje, o nosso encontro tem a duração prevista de 1h30. E vocês podem enviar perguntas pelo chat, que ao final da apresentação a gente vai ter uns 20 minutinhos aí para eles responderem as dúvidas de todos. É isso, muito obrigada a todos e um obrigado especial ao pessoal da HP. Clarice, com você. Joia. A gente que agradece, Camila, pela oportunidade de estar aqui, de falar novamente, né, aqui junto com vocês. Agradecemos cada um dos atualmente 91 participantes. Ficamos muito felizes com a presença de cada um. Pena que eu não posso ver a carinha de todos vocês. Vamos ver se a gente consegue interagir de alguma forma. Quero agradecer essa nossa equipe maravilhosa. A gente quis pôr as fotinhas aqui do nosso pessoal que ajudou a compor essa apresentação. Eles, de uma certa forma, representam também todo o restante da nossa equipe. A gente está trazendo aqui, né, uma tecnologia, algumas tecnologias, né, algumas práticas que a gente vem tendo sucesso. Isso, pode passar, por favor. Quero agradecer também aos meus colegas, né, palestrantes que estão aqui, Lucas, Catarina e Guilherme. Já já eles chegam junto aqui para continuar a nossa fala. Quero agradecer também mais uma vez ao GIF pela oportunidade, especialmente a Camila e a Ana Lima, que nos fizeram o convite. Estamos muito honrados de estar aqui. Acho que vai ser uma boa conversa e um bom início uma boa continuidade de... Pareceu que eu estou muda. Ah, não. A tela que apareceu. Uma boa continuidade da gente falar desse tema. Então, né, a gente está com essa demanda, todos nós aqui estamos com essa demanda de saber como que a gente faz para continuar avaliando nesse contexto tão doido, né? Para não falar que a gente está com a dúvida de como que a gente continua nossas vidas. Mas, para falar da avaliação, a gente, então, foi surpreendido, né, que estamos no meio dessa zona toda, desse cenário de incerteza, essas dificuldades, a necessidade de nos adaptarmos muito rápido. O que a gente tem visto, né, das organizações é uma dificuldade, não, principalmente de executar, né, de adaptar suas próprias ações, quiçá a adaptação da avaliação, né? A gente vê que muitas vezes a avaliação já é deixada de lado, né, pela dificuldade, né,
pela pressa do dia a dia, as dificuldades de organizar tudo, e agora mais ainda, né? O que a maior parte das organizações está vivendo é alguma coisa próxima do caos. E os depoimentos que a gente tem colhido é por onde eu começo, o que eu faço agora. Então, é justamente que a gente está aqui para, né, tentar conversar e trazer para o debate, é que justamente agora, nessa confusão, a avaliação é ainda mais útil. E para adaptar, a gente precisa adaptar, para adaptar com qualidade, a gente precisa avaliar. Então, é cultivar essa cultura avaliativa. O que a gente vê, né, assim, nos projetos? É justamente um momento de uma paralisação, uma paralisia, né? As pessoas têm dito para a gente que a gente coletou algumas informações antes, e o que as pessoas têm dito, né, que está acontecendo. Eu sei que é necessário mostrar exatamente agora o que eu estou fazendo, mas eu não consigo. Por onde que eu começo? Quais são as prioridades? Então, a gente traz aqui um modelo, né? Na verdade, esse modelo que já está aí na tela, ele não é uma novidade para a pandemia. Ele é um modelo que a gente já executa, né, no monitoramento e avaliação tradicional, mesmo não estando no meio desse caos. E aí a gente vai chamar atenção para alguns focos em algumas estratégias. Então, o que a gente tem nesse modelo? A necessidade de fazer um diagnóstico do que a gente está passando agora, de fazer o plano, né, traçar as metas, os objetivos, o que a gente vai exatamente fazer para chegar aonde, quais são as formas de coleta, gerir a informação, analisar e comunicar o resultado. Não tem nada de novo nesse modelo, que a gente vai trazer justamente alguns focos específicos em etapas que agora ficam mais importantes e também para tentar passar aquelas dificuldades que a pandemia nos traz. E aí, o que a gente quer chamar a atenção no primeiro momento, pode passar, Lucas, por favor, é que em um primeiro momento a gente tem que entender que o modelo, mesmo agora na pandemia, de monitoramento e avaliação, ele vai rodar junto da execução do projeto, né? Assim, parece muito óbvio falar isso, mas o que a gente vê já de um erro de saída é um desprendimento do fluxo do monitoramento e avaliação, do fazer ali do monitoramento e avaliação, do fluxo de execução do projeto. Então, aquela questão da cultura avaliativa vem dessa visão de que a gente tem que trazer todas as ações de monitoramento e avaliação coladas com a execução. Então, a gente tem comunicação de resultados do projeto também, tem que planejar o monitoramento e avaliação para casar com o fluxo de execução do projeto. E a gente precisa fazer isso, rodar esse fluxo, né, para que a gente não caia no principal problema das organizações, que é não conseguir ter recursos e fontes, precisa fazer de uma forma rápida, da forma mais rápida possível. Eu trouxe aqui até uma fonte de leitura que não tem a ver com avaliação necessariamente, né, que é um do mundo das startups, mas ela traz uma metodologia bem interessante, que é essa última fonte que está aí na tela, traz uma metodologia bem interessante que mostra o ciclo de feedback e de alteração dos projetos, mas a importância da gente fazer isso com o mínimo de recursos possível. Se você for fazer a coisa mais maravilhosa, mais ideal do mundo, você vai acabar não fazendo e não é esse o objetivo. Então, o objetivo é fazer alguma avaliação, pelo menos. Pode passar, Lucas, por favor. Então, a gente está chamando esse modelo, né, da avaliação possível, trouxemos um termo aqui, da avaliação precisa, né? Lá na startup o pessoal usa o termo da enxuta, né? Que vem do Lean lá dessa tendência mundial de gestão. O que seria essa avaliação precisa? Ter esse principal foco na principal pergunta. A gente vê que tem uma dificuldade grande até de saber isso, mas começa uma coleta de um tanto de informações, um monitoramento de um tanto de dados, e a principal pergunta que a organização quer ver respondida, às vezes não está lá no sistema que é feito. Então, para
além disso, esse foco na utilidade, né? Agora não é nada de novo a gente falar isso, mas é bom reforçar, promover esse aprendizado bem informado, então ela tem que ser útil para quem está executando o projeto, e isso que eu já disse, gastar o mínimo de tempo e recursos em todo o ciclo. Agora eu vou chamar aqui nosso colega Guilherme Silveira para falar dessa primeira parte do diagnóstico. Bem-vindo, Silveira. Obrigado, Clarice. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui discutindo e conversando sobre esse tema com vocês. É uma questão muito importante. Eu imagino que todos nós devemos ter passado parte do nosso tempo aí ao longo desse ano revendo planejamentos e tentando pensar como que eu vou fazer para dar continuidade para os nossos projetos, para as nossas avaliações, num contexto tão desafiador quanto é o que tem sido, né, colocado aí por essa pandemia da Covid-19. Sabe, né, tudo que a gente está vivendo nesse ano, e pensar a avaliação em formas de dar continuidade, né, nesse processo que é tão importante para a efetividade dos projetos é fundamental, e queremos aí trazer bastante luz para a gente pensar nisso ao longo aí desse webinário. Puder passar, Sardinho, por favor? Mas antes da gente discutir de como que a gente repensa a avaliação, né, como que a gente adapta o processo avaliativo diante dessa nossa nova realidade, dos novos desafios que essa realidade impõe, uma provocação importante que a gente queria trazer aqui para discutir com vocês é a necessidade de se pensar como que a pandemia e esse novo contexto afeta, inclusive, o próprio projeto, né? Assim, antes da gente pensar em como fazer a avaliação no contexto da pandemia, a gente precisa entender como que o nosso projeto se comporta diante desse novo contexto, das novas variáveis que estão presentes nesse contexto, e também como que o próprio ambiente, né, do qual o nosso projeto quer intervir, quer gerar uma solução, uma intervenção, ele também é afetado pela pandemia. Então, isso parte de um entendimento de que a avaliação ela precisa ser ajustada à realidade, ao contexto do nosso projeto, né? Não existe uma fórmula mágica, não existe um modelo único de avaliação de impacto, de avaliação, e ele precisa estar muito conectado àquilo que o projeto se propõe, à dinâmica do projeto, aos resultados esperados, à interação com os atores que fazem parte desse projeto. Então, a avaliação, antes da gente pensar exatamente na avaliação, a gente precisa rever, olhar para dentro e entender o nosso projeto, né? Que tipos de alterações foram provocadas pela pandemia. A gente sabe que tiveram vários projetos, várias iniciativas que foram interrompidas, né, ou que foram adiadas por conta desse contexto. Mudaram-se as formas como os projetos atuam, né? Vários projetos que eram presenciais passaram a ser à distância, tiveram que contar com outros recursos, com outras ferramentas. A forma como os participantes, como os públicos-alvos são engajados, participam ou recebem a solução do programa também foi alterada. Muitos dos resultados podem não ser possíveis de serem observados ou até serem observados com um tempo um pouco maior do que o que a gente esperava, né, no início do projeto. Eu fico pensando muito em todos os projetos que promovem, né, que buscavam uma ampliação de ofertas de trabalho, de inserção das pessoas no mercado de trabalho, o quanto que eles foram afetados, né? O próprio projeto teve sua natureza afetada e os resultados, com certeza, deverão ser avaliados de uma forma muito específica nessa nova realidade. Então, é olhar para o projeto e entender do que a gente está falando nesse momento. E para isso, a gente entende que é preciso fazer um bom diagnóstico do projeto do programa. Aqui nós estamos falando de diagnóstico no sentido de um entendimento, ainda que simples ou não necessariamente um relatório, né? Não é um diagnóstico nesse sentido, mas é um entendimento de como o projeto tem se comportado, quais foram as alterações que ele passou a contar nesse novo cenário da pandemia, entendendo que o projeto também tem seu novo normal, né? A gente tem ouvido muito discutido esse termo do novo normal, né? Mas os projetos também passaram a ter uma nova forma de lidar. E é preciso que a gente conheça bem esse projeto para que o desenho avaliativo se adeque a essa nova realidade. Então, pensar o projeto, pensar a avaliação não a partir de um desenho imaginado, de um desenho escrito do projeto, mas de uma avaliação de um projeto real. Então, o que a gente precisa entender nesse contexto, né? É entender se as ações tiveram que ser interrompidas, né? Se
se o projeto teve que ser alterado, teve sua estrutura, se ele tem novas necessidades, novas formas de atuação, como que a pandemia também afeta os nossos públicos, né? O público continua o mesmo, o público continua apto a participar do projeto da mesma forma, né? Mudou essa forma como o público interage. É preciso lembrar também que a pandemia redefine situações de vulnerabilidade e acentua vários fatores de desigualdade e pobreza. Então, os projetos também, né, os processos avaliativos também têm que lidar com essa nova realidade. Os projetos lidam e a avaliação, por consequente, apura essa nova realidade. A avaliação, principalmente para aqueles casos em que há já um histórico de avaliação de um mesmo projeto, né, é preciso pensar se os mesmos métodos de coleta de dados se aplicam, se é possível realizá-los com segurança, né, sem gerar novos riscos. E é um pouco isso, né? Entender essa nova realidade, né? E isso não só traz prejuízos ou limitações para a avaliação, como também traz oportunidades, né? Assim, é um campo muito aberto para a gente testar novas hipóteses, investigar questões, perguntas que ainda não estavam colocadas. Então, por mais que a gente tenha um desafio e tenha limitações nesse novo cenário, também é um campo de exploração de novos entendimentos, de entender que o projeto pode, inclusive, gerar novos resultados, intervir e ampliar seu impacto na realidade, num contexto que é difícil socialmente. Então, mas é só para a gente ter que a gente queria chamar a atenção aqui, primeiro, uma necessidade de olhar para dentro, olhar para o próprio projeto, entender, antes de pensar a avaliação, pensar como que o projeto também foi afetado por esse novo contexto. E aí, para trazer alguns exemplos bem rápidos, né, para a gente discutir isso, né, a HP ela trabalha em alguns projetos de relacionamento com comunidades que são baseados no relacionamento presencial, em reuniões, né, rotineiras com comunidades, e a gente tem a prática, né, o costume de fazer avaliações dessas ações de relacionamento para entender se o público entende que está recebendo as informações, está satisfeito com esses processos, né? A gente planejou uma dessas incursões aí no começo de março e o nosso planejamento foi interrompido por conta desse novo contexto, né? As ações de relacionamento passaram a ser feitas à distância, basicamente por ligações, contatos por telefone. E como pensar a avaliação que estava toda prevista, com um questionário estruturado, para se avaliar práticas de relacionamento presenciais, baseadas em diálogos coletivos, né, num contexto em que toda a prática de relacionamento foi transformada. Então, a gente poderia ter vários caminhos aqui, inclusive de não realizar a avaliação, que pode ser uma opção, mas a gente queria continuar avaliando, inclusive avaliar esse novo modelo de relacionamento também se tornou um objetivo, um objeto da nossa avaliação. Por outro lado, Lucas, se você puder passar, também em outros casos, também é bastante comum, os projetos de educação sofreram bastante com esse novo cenário, né? A gente sabe que as aulas, né, na maior parte do país está suspensa, ocorrendo em formato online ou mesmo paralisados, e a gente também estava avaliando projetos de educação que se baseavam em aulas presenciais, uma dinâmica presencial, né? E a avaliação toda desenhada para coleta de dados basicamente presencial. Em um desses projetos, a gente teve que alterar toda a dinâmica de avaliação, o projeto tinha sido alterado, né, para um modelo online, e a gente aproveita a própria dinâmica dessa alteração do projeto online para aplicar questionários a partir desse caminho, né, e também para avaliar como que as aulas online, como que o uso da ferramenta também tem sido desenvolvido no projeto. Ou seja, a gente não só está avaliando o projeto, né, o processo educativo em si, mas também a adaptação que ele fez a esse novo cenário. Então, abre um caminho para um novo modelo, para uma nova questão de pesquisa aí nessa avaliação. A maior parte das avaliações, fazer uma observação aqui, né, Silveira, que a gente tem feito, precisou incluir, né, enquanto objeto, essa questão de
como que as mudanças estão sendo percebidas, né? Então, aí a gente já tem um grande tema para tratar, né? Dos projetos que continuaram, em todos eles é interessante a gente ir ajudando a mensurar como que está sendo a percepção dessas mudanças, né? Seja para aulas online, seja quais forem. A gente vê alguns exemplos até da nossa vida cotidiana de sérios problemas de mudanças implementadas que até poderiam ter sido minimizadas com um pouco mais de escuta, né, entre as partes. Isso aí. Agora a gente vai falar um pouquinho de planejamento, né? De planejamento da avaliação. E aí já acho que essa frase é muito precisa assim, de dizer que planejar é fundamental. Um bom processo avaliativo parte de um bom desenho metodológico, né? De um bom desenho da avaliação, com metodologia, processos de coleta, perguntas de pesquisa, objetivos muito claros, né? E nesse contexto, considerando a multiplicidade de fatores, né, inclusive os novos fatores que vão compor, né, o processo da avaliação, é fundamental um bom planejamento. A gente precisa de desenhar a pesquisa, desenhar a avaliação para que ela chegue nos resultados adequados. E nos resultados adequados, uma coisa fundamental é a gente comunicar bem quais são esses objetivos, né, ter muita clareza de quais são os objetivos que a avaliação terá, para que a gente tenha um ajuste de expectativas, né? A gente sabe que em muitos casos haverá necessidade de fazer um determinado recorte no desenho da avaliação, nos processos da avaliação. Algumas questões podem ser simplificadas e isso pode implicar num desnivelamento das expectativas. Então, é importante chamar a atenção para essa questão de comunicar bem, deixar muito claro quais são os objetivos e quais são os caminhos que vão ser percorridos para a avaliação. E por isso o foco no objetivo e o foco em pesquisas norteadoras é tão fundamental. A gente estava até relembrando aqui a frase de um consultor que a gente gosta bastante, que é: efetividade é entregar o que promete. As avaliações, principalmente nesse contexto tão desafiador, uma questão que a gente chama muito a atenção é de que as avaliações tenham objetividade, tenham clareza e um recorte mais preciso daquilo que ela quer avaliar. Muitas vezes a gente trabalha com objetivos muito amplos, com perguntas de pesquisa que querem captar efeitos muito amplos e muito difusos, mas que não necessariamente são execuíveis, e sobretudo nesse contexto que aí traz mais dificuldades ainda para a avaliação. Então, medir aquilo que o programa, que o projeto se propõe a fazer é muito fundamental, né? Então, pensar bem naquilo que a gente quer avaliar, e talvez uma boa dica para isso seja, inclusive, consultar os atores envolvidos no projeto. Tanto a gestão de quem está à frente do projeto, da organização à frente do projeto, os agentes de implementação, as pessoas que estão na ponta, quanto os próprios beneficiários, né? Quais são as informações, quais são as questões chaves que podem ser úteis, né? Porque uma avaliação ela precisa gerar resultados úteis. Então, entender o que para cada um dos atores é útil de ser informado, de ser conhecido, e a avaliação precisa ter esse foco delimitado. E um destaque para isso, que na hora do planejamento precisa ser bem trabalhado, é entender as variáveis intervenientes, né? No mundo social, essa questão já é o grande problema, né? Que todo cientista social, que todo gestor social enfrenta, que é de saber exatamente qual ação, qual intervenção está gerando aquele efeito, né? Basicamente, qualquer modelo econométrico de avaliação de impacto está ali tentando filtrar qual que é o efeito que o projeto, que aquela intervenção que a gente está fazendo está levando naquele ambiente, junto àquele público. E no contexto da pandemia, novas variáveis intervenientes podem acabar entrando nesse jogo, né? Entrando nessa soma, fazendo parte do nosso universo ali, né? do nosso problema. Então, é fundamental que a gente compreenda essas novas variáveis. Aí a gente está falando de
variáveis políticas, novas questões políticas que entram em jogo, a percepção dos públicos, o próprio distanciamento social, o efeito emocional, de bem-estar que isso gera para as pessoas, a ocorrência de protestos, manifestações, tudo isso gera novas variáveis que precisam entrar no cálculo do nosso planejamento. E, por fim, também é preciso considerar e tratar a desigualdade, né? Eu já acabei falando sobre isso, mas acho que é importante ressaltar que esse novo contexto ele acentua ainda mais as desigualdades, normalmente reforçando muitas dessas desigualdades. E uma das saídas muito comuns também para esse processo, que é o uso da internet, também é carregada de desigualdades e permeada, né, por atores em situação de vulnerabilidade. Então é preciso a gente considerar isso no nosso cálculo e no nosso planejamento. A gente tem um exemplo de um programa que a gente está avaliando, um programa de educação do governo federal, que foi totalmente interrompido, as aulas estão, né, interrompidas, e, consequentemente, a avaliação também. O programa, nosso projeto de avaliação é para avaliar a percepção sobre o programa, né, a percepção da comunidade escolar, do público mais diretamente impactado, sobre a qualidade do programa e sobre as principais variáveis que ele pretende endereçar. É um programa que tem uma ideologia bem clara, né? A gente não está divulgando nenhum dos casos aqui, mas só para ilustrar. Então, no primeiro momento, obviamente, a avaliação para, mas surgiu uma dúvida, que é a nossa pesquisa, né, tem o desenho metodológico de aferir o impacto, então a gente trabalha com a linha de base, né, fazemos um antes do projeto começar e depois de algum tempo dele sendo executado. E aí a decisão sobre em que momento fazer esse T0, né, seria muito bom aproveitar o período de paralisação para fazer já o T0, a linha de base, né, um pouco antes das aulas retomarem, ou em algum momento. A gente também tem esse problema, não se sabe que momento que ele vai voltar, né? Depende de um monte de variáveis políticas, etc. Então, também tem essa incerteza. E aí, qual que é a questão, a decisão que a gente tomou? Não vamos fazer o T0 enquanto o programa não retomar, principalmente pelas questões dessas variáveis intervenientes, que o Guilherme estava falando aqui antes. O que são as variáveis intervenientes? São as variáveis que vão afetar a percepção, né, afetar a avaliação, né, afetar as variáveis que a gente está mensurando e a gente muitas vezes não consegue controlar. A gente até conseguiria, né, por exemplo, as questões políticas, né, que no caso desse programa, a nossa avaliação afetam muito, a pandemia traz toda uma questão política muito forte, a gente está vendo o que está acontecendo, né, toda avaliação se para, a educação se não para, se retoma, se não retoma, tudo muito envolvido com questões políticas. Então, a gente, para controlar isso, ia ter que fazer instrumentos muito grandes e complexos, ia demorar muito tempo, a gente optou por esperar as coisas darem uma acalmada, mesmo fazendo um T0 com o programa já começado. Então, quisemos trazer aqui um exemplo de decisão que a gente tomou. A gente tem algumas perguntas interessantes aqui no chat, eu vou fazer logo agora, ao fim da fala do Guilherme, no próximo slide, tá, Guilherme? A gente traz aqui uma proposta, inclusive, para, né, uma discussão para vocês, que em muitos casos a avaliação, né, a gente entende e valoriza muito a importância da avaliação para os projetos, mas também existe o papel fundamental do monitoramento, né? E nesse contexto bastante movimentado e de incertezas que a pandemia trouxe, com novas questões, novos fatores entrando em cena, e muitos deles incertos, com baixa capacidade de previsão, né, do futuro, dos próximos passos, né, um bom acompanhamento do projeto, um monitoramento articulado da avaliação, somando essas duas perspectivas, elas podem ser a chave
para que os projetos continuem gerando resultados melhores, né, possam gerar luz para que os projetos se aperfeiçoem. Né? Como assim? Se a gente entende que o monitoramento ele tem uma capacidade de se moldar, de se ajustar à realidade, de acompanhar a realidade mais para e passo, né, e gerar respostas mais em tempo aos projetos. Assim, que ao longo da execução a gente consiga acompanhar como que o projeto tem se desenvolvido, quais as mudanças a pandemia tem gerado, esse novo contexto da pandemia tem gerado as suas ações, aos seus efeitos, e assim conseguir lançar novas informações e dar luz à gestão, para que a gestão também possa se adaptar e melhorar os projetos, adaptar os projetos, gerar novas ações. Então, é também fazer um acompanhamento mais próximo, né? O projeto, num contexto desse totalmente incerto, a gente precisa estar sempre acompanhando a evolução do projeto para garantir que lá na frente a gente tenha o resultado, o impacto social que a gente pretendia gerar desde o início. Antes da gente passar para o próximo bloco, aqui duas perguntas que já apareceram. Uma delas eu até fiquei na dúvida, da Carolina, eu vou pedir até para ela complementar enquanto a gente responde a outra. Ela pergunta, Guilherme, para a gente, como constatar que o momento de se fazer esta avaliação do projeto chegou? Então, recorte temporal, percentual de metas não atingidas ou algum parâmetro mensurável. Eu fiquei na dúvida se ela está se referindo à avaliação de uma forma geral, né? O tema da avaliação, quando que a gente decide que a gente precisa fazer uma avaliação do projeto, ou se ela está querendo dizer desse diagnóstico que a gente está falando por um contexto de pandemia, né? Que a gente precisa fazer um diagnóstico sobre o que aconteceu com o projeto. Eu estou com essa dúvida. Não sei se algum colega quer ajudar ou a gente pede para a Carolina complementar lá no chat. Parece que ela complementou aí falando que é do diagnóstico em contexto de pandemia. Você quer falar, Silveira? Bom, a gente trouxe essa questão do diagnóstico, eu acho que ela é fundamental acompanhar e entender o projeto, né? Entender que o projeto ele não é estático, né? Eu fico pensando muito assim, que todo projeto tem um desenho, né? Um esboço, um planejamento, e a gente sabe que na prática muitas coisas podem ser alteradas, né? A dinâmica social, o contexto, novas questões, variáveis políticas, variáveis econômicas podem gerar mudanças para o projeto. Então, entender essas mudanças, elas são sempre fundamentais. Aqui, a nossa problematização que a gente trouxe é muito nesse momento prévio a um planejamento de um processo avaliativo. Porque saber que o projeto mudou também vai impactar em qual desenho a gente vai adotar na avaliação. Mas então a gente está falando de um momento prévio à nossa avaliação. Mas esse entendimento, esse diagnóstico, ele é fundamental a todo momento. E a solução de um bom monitoramento, né, de que todos os projetos não só tenham momentos avaliativos, mas que sejam monitorados continuamente, que tenham informações sendo sistematizadas, consolidadas ao longo do tempo, ele é muito importante. Porque a gente não tem muita clareza e é quase impossível precisar que de tempos em tempos a gente tenha mudança no projeto. Essas mudanças elas podem acontecer a qualquer momento. E algumas delas podem ser bastante decisivas para o projeto. Então, manter uma cultura, né, uma prática contínua, regular, de acompanhamento do projeto, entendimento, discussão, né, que a equipe de gestão dos projetos tenha um momento de discutir, de reavaliar os caminhos, ela é uma prática que deve ser rotineira dentro dos projetos. Bem, a resposta seria, né, um diagnóstico constante, né, associado à própria avaliação. Então, aquela coisa que a gente fala mesmo da cultura, né, constante de estar sempre costurando as informações e os dados. A gente vai até mostrar isso um pouquinho mais para frente. Outra pergunta da Ana Lima, eu já vou até começar respondendo também, depois se os colegas quiserem complementar. Ela fala que tem sido um desafio conseguir bons dados macro sobre os impactos da pandemia. Dados que possam nos ajudar a pensar em que dados avaliar.
nos nossos contextos, temas, territórios específicos. Isso é verdade, né? A gente também está passando essa dificuldade, todos nós, mas agora já estão começando a surgir uns pequenos locais, né? Assim, aglomerados de cientistas que já estão se debruçando sobre essas informações, né? A gente também já participou de uma iniciativa dessa, com uma simulação sobre os efeitos de escolhas educacionais, e aí, né, ao entrarmos nesse mundo, vimos que já existe, né, uma boa mobilização da comunidade acadêmica, já nesse momento. A questão dos territórios específicos, temas e territórios específicos, realmente é essa grande dificuldade de sempre, né? Não só no contexto da pandemia, mas de antes, né? Como que a gente consegue dados secundários sobre aquele pequeno povoado ou aquele pequeno território. A gente teve uma experiência recente com o departamento de modelagem da UFMG, no IGC, que eles fazem essa mineração de dados localizados, né? Assim, dados bem específicos de territórios bem específicos do Brasil, trazidos das mais diversas organizações. Então, é uma referência que a gente pode trocar figurinhas também depois. Nessas nossas, a gente vai falar aqui um pouco de como que a gente pode continuar interagindo e a gente fala desse tema. Você quer complementar, Silveira? Não, acho que é isso mesmo, é aproveitar, né, tentar, acho que tem muita coisa surgindo, acho que cada vez mais, principalmente, né, no âmbito acadêmico, muitos cientistas, muita gente produzindo informações relevantes, e a gente tentando somar mesmo esses esforços, porque tem que aproveitar o máximo de informação nesse contexto, que a gente sabe que tem limitações, né, tem limitações para se conseguir os dados, para aproveitar o máximo dessas pequenas oportunidades. O famoso data mining, né? Então, vamos lá. Seguindo, agora eu vou chamar... Não, a gente continua aqui, mas... né, Guilherme? Isso. A gente já falou aqui um pouco de entender o nosso projeto. Só fazer um parêntese. Nosso tempo desse módulo já está bem estouradinho. Vamos tentar falar um pouco mais rápido. Vamos lá. Aí a gente já falou um pouco sobre o diagnóstico, né, de entender melhor o nosso projeto, fazer um bom desenho, trazendo perguntas relevantes, perguntas que possam gerar informações úteis para os nossos projetos. E agora vamos falar de como conseguir os dados relevantes para as nossas avaliações. A primeira constatação é de que não há um método de ouro, né, não existe um método de se coletar dados na pandemia. Aliás, na avaliação, acho que a gente já tem o costume de adotar diversos métodos que são pertinentes, são seguros de se aplicar e são factíveis de se realizar nesse novo contexto, né? Assim, quantas boas avaliações são feitas a partir de surveys online, né, sem nenhum contato presencial com os públicos, né, de interesse. Então, eu acho que não existe um método, não necessariamente precisa de um método novo, a gente precisa de entender quais os melhores métodos respondem às nossas perguntas e que são seguros nesse contexto e tentar entender também as limitações dele, né? Todos os métodos eles têm potencialidades, tem aquilo que ele nos oferece, mas também tem limites, tem restrições que a gente precisa entender para saber onde que a gente vai chegar. E aqui a gente quer citar com vocês alguns dos exemplos que a gente entende que tem um potencial importante de serem utilizados nesse novo contexto. Lucas, se você quiser até passar, eu já falei aqui sobre o survey online, o uso das redes sociais, né? Não só fazer pesquisa, fazer consultas por redes sociais, acho que tem um grande potencial. E aí também tem algo novo que está sendo discutido bastante, que é esse conceito de netnografia, né, que faz uma referência com a etnografia, que também busca tentar entender o comportamento das pessoas nesse novo ambiente de redes sociais, né, na internet. Entrevistas à distância, utilizando inclusive ferramentas como a que a gente está aqui utilizando, né, o Teams, o Zoom, fazer entrevistas à distância por telefone e rodas de conversa online,
também são formas possíveis de se obter dados nesse novo contexto, que tem segurança, né, e que tem uma considerável confiabilidade, né, que não geram prejuízo para a pesquisa, sabendo, claro, dos limites e das restrições que elas têm. Eu acho que o mundo virtual e os métodos virtuais de coleta de dados, eles são uma tendência, né, eles fazem parte desse nosso novo contexto e eles precisam de ser explorados com segurança, com cuidado, mas eles são muito pertinentes nessa nossa nova realidade. E acho que tem uma vantagem aí, da gente, não bem uma vantagem, mas assim, é uma oportunidade a gente também combinar esses múltiplos métodos, né? Eu acho que nesse novo contexto vale a pena a criatividade, o uso de várias formas combinadas de se utilizar essas diferentes formas, essas diferentes informações que estão acessíveis para que a gente some a nossa avaliação, né? Inclusive buscando baratear o custo, reduzir e agilizar a aplicação da pesquisa, conseguir utilizar diferentes estratégias e diferentes mecanismos de obtenção de dados para somar a avaliação, né? Essas novas ferramentas, né, essas novas formas de coleta, sobretudo online, elas têm vantagens e desafios. Eu já falei de alguns deles aqui, algumas das vantagens têm a ver com a interatividade, a colaboração, né? Vou já antecipar um exemplo que a gente ia citar, a gente faz pesquisa, survey online, e utiliza de grupos de WhatsApp para ampliar a mobilização e o engajamento dos públicos, né? Isso tem um efeito super interessante, as pessoas, né, a gente faz como se fosse uma bola de neve, em que um participante consegue mobilizar e ampliar os nossos esforços de comunicação junto às demais pessoas que compõem o público-alvo. Então, é explorar e aproveitar essa comunicação e essa interação entre os públicos. Esses métodos também, eles têm uma redução de custos, né, por ser feito online, não exigir deslocamento, não exigir né, vários dias de aplicação. Eles são mais baratos de serem aplicados e eles também são mais ágeis, mais rápidos, né, não dependem de vários fatores prévios. E eles também possibilitam a gente chegar em públicos que provavelmente a gente não chegaria, talvez a gente não chegaria se a gente tivesse um mundo presencial. Públicos que estão mais distantes, mais isolados, e que talvez a gente consiga acessar via internet, via telefone. Por outro lado, também há desafios, claro, a esse novo contexto, sobretudo de se manter essa mobilização, né? Nem sempre a gente tem esse ambiente organizacional, o ambiente da instituição para poder favorecer a mobilização dos públicos. Algumas dessas ferramentas de coleta têm, de fato, dificuldade de serem aplicadas, porque a gente não consegue controlar todos os fatores, né? Por exemplo, fazer um experimento, um grupo focal pode ser desafiador, embora não impossível em ferramentas online, porque a gente não consegue ali controlar e acompanhar tudo que está acontecendo com os participantes do outro lado da tela, né? Mas também são todos elementos que a gente consegue, de alguma forma, minimizar impactos negativos que isso possam ter para a avaliação. Eu acho que tem uma multiplicidade de métodos que podem ser utilizados nesse contexto, e mais uma vez reforçando a atenção com os públicos vulneráveis. Eu acho que tem, principalmente nos métodos online, não só a dificuldade que muitas das pessoas não têm acesso à internet, o que é uma realidade muito pertinente ainda no contexto do nosso país, mas mesmo as pessoas que têm, ainda existem níveis muito diferentes de acesso. Então, nem todos os públicos vão ter a mesma relação com as ferramentas online de coleta que outros, e a gente precisa levar isso em conta na hora de planejar e desenhar a avaliação. O tempo já está explodido, Silveira. Mas aqui eu acho que já finalizei. Acho que podemos tentar reunir aqui os dois próximos slides. Sim. Vou fazer um pequeno adendo, né, da questão das rodas de conversa online, estão pipocando para todo lado, e a gente tem que pensar, inclusive, no método, né, principalmente ali da dinâmica, que muda muito de falar com as pessoas, que horas que a gente deixa falar, então tem já toda uma prática disso, né, de dar a palavra em determinados momentos, tem as estratégias da pessoa pedir a palavra, então muda um pouco, mas essa parte a gente já está
né, a maioria das pessoas que a gente vê já está tirando de letra. Tem que tomar muito cuidado, né, claro, com a escolha direito dos grupos que a gente vai fazer, e principalmente esse processo de mobilização, né, o Silveira já falou, mas é delicado, né, chamar as pessoas com esse excesso de atividades online, então está ficando delicado a gente chamar para mais uma roda, mais um momento em frente à tela, né, mas igual a gente está aqui agora, então tem que ser bem conciso, né, e parcimonioso nesse uso aí das redes. Em relação também às novas formas, pode deixar nesse aí, Sardinha, por favor. A gente, né, vai até apresentar aqui uma nova forma de coleta, não é novidade para ninguém, né, tudo aquilo que a gente já falou, das redes sociais, das inovações, né, internet. O ponto para nós parece ser essa sistematização das várias fontes, né? Então, acho que agora a gente está vivendo como coletar dados no distanciamento, né? Então, acho que não vai ter um método único igual a gente poderia ter presencialmente, embora não fosse também o ideal fazer só um método, mas às vezes você vai lá e faz um grande survey e consegue coletar boas informações. Agora, no online, não. Então, a gente está tendo que fazer mais convergências de métodos, usar mais métodos ao mesmo tempo para você conseguir fazer várias coletas. Inclusive, métodos exploratórios, né? A pergunta da Ana aqui foi maravilhosa. Dados secundários, então a gente está usando mais dessas convergências de métodos. O Silveira chamou a atenção aqui também das populações vulneráveis. Eu vou fazer só um adendo. Como que foi uma pergunta que a gente recebeu, né, de participação aqui prévia, né, das inscrições, que foi, agradeço a participação dessa pessoa, não vou divulgar o nome, né, a gente prometeu que não ia divulgar a identidade, mas ela diz de como que eu chego nas populações vulneráveis, como que eu faço a avaliação se a pessoa está lá não só vulnerável, ela está isolada, né, muitas vezes não tem acesso à internet. Realmente fica tudo mais difícil, né, com distanciamento. Mas o que a gente tem visto que funciona é usar as redes de assistência social. A gente já fazia isso antes, né, com várias intervenções sociais e avaliações e diagnóstico social, né, às vezes é muito difícil entrar em certas comunidades, então a gente vai junto da rede de assistência social ou da rede de saúde, né, então tem que fazer todo um relacionamento institucional com essas redes, com esses representantes, né, ali bem no campo mesmo, com a pessoa que vai na casa que você quer ir ou no lugar que você quer ir. Isso dá muito resultado, viu, gente? Assim, é um método importantíssimo, não só na pandemia, mas para comunidades vulneráveis de uma forma geral, né, para a gente ter esse cuidado de chegar e essa legitimidade, confiança, vários fatores. Então, não é uma solução de ouro, né, mesmo que ela não existe, mas facilita muito a vida para essa chegada em populações de difícil acesso. Pode passar, Lucas, por favor. A gente vai fazer aqui agora, gente, um exemplo vivo. Na verdade, a gente, uma dessas formas de coleta é a enquete em rede social. Existe agora o Telegram, né, que é uma rede social similar ao WhatsApp, não sei se vocês conhecem. Eu esqueci de dar um aviso no começo, a gente aprendeu aí numa das nossas incursões online, uma dicasinha, foi Kátia que nos deu essa dica, que quando, né, a gente não consegue ligar a nossa câmera no meio da reunião e falar, realmente, eu conheço, eu já fiz, eu vi, isso dá certo. E aí tem um atalhozinho que é todo mundo colocar uns Wzinhos, assim, quando você quer concordar com o que a pessoa está falando. Isso é muito legal e curioso, até fica movimentado, então convido vocês quando, né, estou perguntando aqui, quem conhece o Telegram e já usa o Telegram, quiser colocar uns Wzinhos lá, que significa que está levantando a mãozinha. Então, o Telegram, ele tem essa possibilidade de enquete, e a gente pode passar, aí ele traz, eu trouxe aqui um exemplo de um curso e um exemplo de uma enquete que a gente já fez, e a gente convida vocês a entrar num grupo que a gente criou para a gente mostrar essa ferramenta, chamar vocês para entrar no Telegram, né, quem quiser entrar por causa disso, a gente vai ficar muito feliz. Fizemos esse grupo com a intenção para o webinário,
Antes a gente usava grupos de WhatsApp de cursos para marcar onde que a gente ia fazer a confraternização à noite, né? Agora não tem mais confraternização, então a gente pode tentar confraternizar um pouco lá no grupo. Vocês entrarem com a gente. Ah lá, ó, já tem gente entrando, né? Tem aí o QR Code, tem o link. A gente vai colocar o link também aqui no chat para a gente poder continuar com a nossa apresentação, que já está atrasada. Pode passar, Lucas, por favor. Agora, vou chamar nosso colega, Lucas Sardinha, que vai falar da gestão da informação e análise. Lucas, com você. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Estão me escutando bem? Sim. Ótimo. Então, começando agora a falar, também só agradecer e dizer que é um grande prazer, não me delongar em função do tempo, e pegar carona aí em parte das falas dos colegas, e uma delas, Clarice comentou, certamente uma mudança nesse contexto da pandemia, é que se antes dela, de certa forma, as etapas de coleta de dados, né, poderiam ser feitas de uma única maneira, digamos assim, isso ainda que uma coleta difusa sempre seja algo positivo, né, possível, com a pandemia ela é necessária, porque os grupos participantes não têm as mesmas ferramentas, né, a mesma infraestrutura, e nem todo mundo tem o acesso à internet. E aí, uma das consequências, sem dúvida nenhuma, isso vale antes da pandemia, mas agora isso se acirra, é um volume grande de dados, né, e de informações que o pesquisador tem que lidar e não necessariamente ele está acostumado a lidar com tantas fontes e diferentes formas de entrada de informação para ele analisar, né? E todo esse percurso, né, que Clarice e Silveira passaram conosco até agora, redunda na geração de um volume grande de dados, né? E também pegando carona com a pergunta da colega, né? Num contexto de pandemia, eventualmente a gente tem a obrigação de usar dados secundários, porque é inviável produzir informações primárias para aquilo que eu quero avaliar, né? Portanto, mais uma vez, aumentam-se aí o volume de informações para a gente trabalhar. Então, nesse sentido, a ideia aqui agora é compartilhar com vocês algumas boas práticas na gestão de informação, né, com foco na análise, né, dos dados para chegarmos a uma avaliação, né, um resultado de uma avaliação. E aí é interessante que esses temas que a gente trouxe aqui para dividir com vocês, por muito tempo ficou restrito à área de TI, né? De certa forma, era a área de TI que tinha o privilégio de trabalhar na base de dados, na estrutura da base de dados, né? No sistema de gestão de uma base de dados. E hoje, em função da evolução das ferramentas tecnológicas, isso está muito mais palatável para nós que somos analistas de negócio, né? Que lidamos com avaliação de temas específicos e não necessariamente temos uma formação na área de TI, né? Então, a primeira questão super relevante a se pensar é que, nesse contexto de pandemia, para a organização de informações difusas de diferentes fontes, é fundamental que se pense uma estrutura de base de dados, né? Isso não significa que tem que ter lá, instalar uma base de dados profissional na máquina. Não, um SharePoint que te permite a criação de sites específicos e, portanto, você consegue organizar informações por projeto de uma maneira bacana, fácil de ser acessado e entendido pelos colegas. Isso funciona como uma forma de base de dados, né? Agora, o importante é que você tenha um dicionário de dados, um padrão no armazenamento dessas informações, porque pensando nisso a priori, você fica muito mais fácil chegar nas análises na sequência. E a gente vai ter a oportunidade de passar na prática um pouco por isso aqui já. Um outro ponto é que cada vez mais estão ficando disponíveis para nós, analistas, sistemas de informação que a gente nunca imaginou ter tanta potência para trabalhar e facilidade, né? Hoje em dia, com os
selfies BI, né, que o Tableau foi pioneiro nisso, né? Hoje o Power BI, que tem dominado aí o mercado, mas é super interessante porque são sistemas que nos permitem uma conexão com a base de dados e dentro do mesmo sistema a gente consegue fazer a parte de tratamento dos dados, né, o que eles chamam lá de ETL da informação, e também gerar um painel de visualização dos resultados, né? Isso tudo com uma única ferramenta tecnológica. Existem algumas, a Google também está entrando forte nisso, enfim, é muito interessante e importante a gente pensar no qual é o melhor sistema para a gente. Na verdade, nunca vai ser um só. Quais são os sistemas que, em conjunto, permitem, que vão nos dar mais capacidade analítica, né? E aí tem uma outra questão interessante que eu queria, ainda na teoria aqui com vocês, mas já eu vou trocar de tela e mostrar na prática, essa discussão de tabela fato e tabela dimensão, né? Como eu disse, eram assuntos antes exclusivos para o pessoal lá de banco de dados, da TI, mas na prática, para você cruzar informações de diferentes fontes de dados, é fundamental compreender esses conceitos, porque as nossas informações elas se organizam entre aquelas que são os resultados da nossa ação. Então, digamos que eu vou fazer um curso, né? Então, a quantidade de alunos, né? Os alunos nos cursos, isso precisa ser organizado em tabelas fato, né? As notas dos alunos, né, nos cursos são os fatos gerados pelo projeto, né? Se o projeto tem um propósito de gerar uma capacitação, aquele estudante ele tem uma nota em cada módulo e essa nota é um fato, uma informação gerada, é a matéria gerada pelo seu projeto. E aí, muitas vezes, a gente quer avaliar, né, como se aquela nota obtida ela foi boa, não foi boa, a gente precisa de tabelas de dimensão para poder comparar, para poder qualificar esses fatos, né? E gerar análises a partir daquele resultado do projeto. E muitas vezes, né, eu vou mostrar na prática já, para você conseguir conectar fontes de dados de diferentes origens, compreender esses conceitos é fundamental, porque você não vai conseguir conectar tabela fato com tabela fato, porque 99,9% das vezes elas têm o que no termo técnico eles chamam de granularidade diferente, né? Então, na hora de agregar a informação de uma e agregar com a da outra e comparar, você não consegue. E aí isso se torna possível com a tabela de dimensão. E, obviamente, a questão, né, conceitualmente falando, das variáveis chaves, né? Porque outro conceito muito relevante da área de TI que nós, desse ramo de avaliação, precisamos, hoje em dia, compreender, porque por meio delas, a gente consegue conectar fontes de informações difusas. Eu consigo, por exemplo, comparar a abrangência de um projeto que eu executo em um determinado local com uma estimativa populacional gerada pelo IBGE, usando como chave as unidades de território que o IBGE dá para a gente. Então, se eu tenho, por exemplo, né, aquela numeração dos setores censitários, que em alguns casos coincidem com as comunidades que a gente trabalha, nós conseguimos ter taxas, né, de pessoas atendidas por comunidade, cruzando o meu número com o número do IBGE por meio de uma variável-chave. Eu criaria uma variável do setor censitário na tabela do meu beneficiário e, com isso, eu conseguiria comparar. A ideia agora é mostrar um pouquinho isso na prática. Estou alternando a tela aqui. Deu certo, Clarice? Deu. Beleza. Então, só para poder trabalhar isso um pouquinho na prática, aqui é o Power BI, né? Hoje em dia muito em uso aí nas organizações, um desses softwares que deu uma grande possibilidade de trabalho para nós nessa área. E eu trouxe para vocês aqui justamente exemplos de tabela fato e tabelas dimensão. Como tabelas fato,
aqui a população estimada nos municípios dos estados do Sudeste brasileiro, de 2011 até 2020, ou seja, são fatos, né? É o número de população em cada município em uma determinada data, né? E trouxe aqui também o dado do DataSUS, né, que é o número de internações também nos municípios do Sudeste brasileiro, de 2011 a 2020 também. Eu peguei todas as internações, então aqui tem desde internações por parto, né, até por acidentes e adoecimento. Então, não fiz distinção, é uma somatória de todas as internações num determinado município, numa determinada data. E se a gente não sabe fazer essa distinção entre tabela fato e tabela dimensão, que nesse caso as dimensões aqui, a dimensão tempo, calendário, e a dimensão municípios, né, os territórios que eu quero analisar, eu não conseguiria cruzar tão facilmente, a depender da granularidade da tabela, até que nesse caso ela está igual, né, mas 99% das vezes não seria igual, a gente não conseguiria fazer o cruzamento, né? Então, quando a gente compreende esses conceitos, e por meio de softwares hoje em dia muito simples, cheio de curso no YouTube, a gente consegue, né, fazer as ligações entre as tabelas, então as duas tabelas fato aqui, as tabelas de dimensão aqui, a gente conecta as tabelas por meio das variáveis-chave, que é o que eu comentei, código do IBGE com código do IBGE, na dimensão município, tempo, né, data com data, na dimensão temporal, e você consegue gerar painéis de informação muito facilmente, por exemplo, a variação da taxa de internação, né, o número de internações em relação à população total em um determinado município, num determinado tempo. Então, aqui é a comparação dos estados brasileiros. O próprio software agrega, né, as informações no nível do município para o nível estadual, justamente por meio das dimensões, né, no caso aqui, o estado como uma das dimensões, e você consegue facilmente, por meio de um clique, clicando e arrastando na tela, né, criar gráficos com duas fontes de informação distintas, né, a gente está aqui IBGE e DataSUS, simplesmente aplicando conceitos, né? Aplicando conceitos a essa gestão da informação que, se bem feitos, ajudam enormemente a produzir análises, né? Então, a ideia aqui era rapidamente mostrar para vocês esse exemplo prático, né? Indicando como organizar bem os dados ajuda muito na hora das análises. E aí, para terminar esse exemplo prático, a gente trouxe aqui um exemplo de tabela armazenada de forma, vamos dizer assim, não fora das boas práticas, digamos assim, né? Essa tabela aqui, ó, fato, DataSUS, internações, errado e correto, né? Elas têm exatamente as mesmas informações. A única coisa aqui é que elas estão armazenadas de forma diferente. E aí, eu chamo a atenção que, quando a gente vai trabalhar ali no Excel, por exemplo, é muito comum a gente criar, quando eu quero comparar a evolução de uma informação num determinado território ao longo do tempo, a gente organizar a tabela dessa forma, onde cada coluna é um ano, o que até facilita lá no Excel para gerar esse tipo de gráfico, né, de linhas. Entretanto, numa lógica de banco de dados, para você fazer avaliações associadas a monitoramento, como o Silveira disse, né, que tem uma periodicidade maior, imaginem que a cada campanha você vá aumentando em colunas. E a cada nova coluna gerada, você teria que fazer um cálculo diferente para gerar informação a cada ano. Ao passo que, quando você organiza a informação, tendo as colunas corretamente atribuídas, ou seja, cada coluna, né, cada variável, ela tem que trazer debaixo dela informações que respondem ao cabeçalho, né? 31 de dezembro de 2011 é uma data? É uma data. Então, essa é a forma de se armazenar a informação. Porque se você faz essa mesma pergunta para esse tipo de armazenamento aqui, esse formato,
368 é 2011? Não, não é 2011. 2011 é uma variável de data. E aqui eu estou misturando um cabeçalho que é, na verdade, uma data, é uma informação que eu preciso gravar como variável do meu banco, com, nesse caso, o número de internações. Então, por mais que isso, de certa forma, ajude ali a trabalhar no Excel para um objetivo específico, não pensar nesse formato de trabalhar o dado, né, da gestão da informação, e criar um armazenamento equivocado dessa forma pode te gerar sérias dificuldades para criar avaliações mais longitudinais. Na sequência, pessoal, eu quero já passar aqui para vocês um pouco dessa mistura de teoria, agora com um exemplo um pouquinho prático que eu acabei de passar, mas a gente queria simular aqui agora com vocês um processo de coleta de dados. Por trás dele foi feita uma automatização dessa etapa de sistematização, transformação do dado para a constituição de um painel informacional online em tempo real. E isso, como exemplo para vocês, né, no espírito do que foi posto para Erkenhoff Prats, para esse seminário, né, da gente mostrar exemplos práticos, como que a pandemia, né, ao nos obrigar a entendermos melhor com as tecnologias de informação, com as ferramentas que a internet possibilita, esse exemplo que a gente quer fazer agora é de um processo avaliativo que aqui, com o objetivo de ser uma pesquisa exploratória para identificar a propensão de públicos atuais de webinários, né, todos nós que aqui estamos, em manter a frequência em eventos dessa natureza após a pandemia. Então, seguindo aí os passos que o Silveira e Clarice disseram, né, nesse nosso exemplo prático aqui, a gente delimitou muito bem o objetivo. É uma pesquisa exploratória. A gente está querendo tatear, testar, dentro desse contexto de pandemia e em um evento cujo formato foi adaptado para o contexto de pandemia, qual seria a propensão das pessoas manterem esse comportamento, né? Manterem frequência em eventos dessa natureza. E aí, o que a gente vai investigar, né? Uma vez que eu sei o objetivo, quais as variáveis eu preciso levantar para dar conta de responder esse objetivo, né? E a gente vai tentar correlacionar variáveis pessoais, socioeconômicas e infraestruturais relativas a acesso a computador, internet, região onde mora, né? Mais pensando em questão de acesso ao celular e banda larga e tudo mais, e correlacionar com perguntas específicas para medir essa bendita propensão à continuidade de se participar em webinários, mesmo após a pandemia, ou seja, num contexto em que o encontro presencial já seja permitido. E isso abre, inclusive, uma possibilidade de monitoramento, como o Silveira disse, junto da avaliação, do processo de avaliação, porque a gente poderia, com essa ferramenta que eu já passo na sequência, de tempos em tempos, né, com uma periodicidade determinada, medir com as pessoas quem de fato tem participado de webinários, por meio ali de perguntas muito simples, às vezes em ambientes diferentes, né, o Telegram, um Microsoft Forms, Google Forms, um e-mail, né, em formulário por e-mail, você manda de forma difusa, como eu disse, e usando essas técnicas de gestão da informação, consegue ir medindo, monitorando, né, se as pessoas estão ou não participando de webinários, né, de uma forma muito facilitada. E aí, para isso, eu vou pedir para vocês a gentileza de entrarem neste link aqui e responderem rapidamente, não deve gastar um minuto, um formulário que a gente criou no Microsoft Forms, que vocês vão conseguir acessar por meio desse link. E acredito que já mandou no chat também, não é isso, Clarice? Já está lá no chat. Já tem gente Maravilha. até respondendo já. Perfeito. Então, olha só, pessoal, a gente criou esse... Nosso tempo também já está no limite. Aqui eu já estou acabando. Colabora com quem fala, viu? A gente criou esse formulário. Fizemos um tratamento, né, o processo de ETL, né, de gestão da informação no Power BI.
automatizamos numa lógica de uma APIzinha, ou seja, são todos os termos da área de TI, né, que hoje estão muito na nossa mão, né, a gente, enquanto analista, consegue trabalhar em função das facilidades que os sistemas oferecem. Criamos uma automatização, né, do formulário com um painel de visualização dos dados. E isso permite uma coisa que antigamente era dificílimo, você teria que pagar por um serviço como esse. A gente consegue fazer um survey, aplicar um formulário durante um webinário e já ir vendo ali, ainda que de uma forma muito simplificada preliminarmente, os resultados. E aí, para encerrar minha fala... Está mudando, gente? Que bonitinho, tudo mudando. Aqui, né, seguindo um pouco aquela lógica, né, o objetivo que a gente fez é uma pesquisa exploratória, né, obviamente. Então, nós fizemos cruzamentos de informação daquelas variáveis, quase todas as variáveis que estão aí nesse formulário, estão aqui representadas nesses gráficos, e são cruzamentos simples, né? Então, por exemplo, a gente cruzando a escolaridade e se já participou de webinários antes da pandemia. A questão de se teve problema de acesso em algum webinário e a propensão em continuar participando, né? Motivos da não participação em webinários. Então, aqui já um gráfico de área, né, com as áreas em relação aos motivos. A questão da infraestrutural, né, o acesso à informação e o acesso a equipamentos e a participação em webinários, a dispersão das pessoas, né, no espaço, uma árvore de palavras para sintetizar um pouco as nossas perguntas qualitativas. Enfim, e aqui os indicadores sintéticos, né? Então, olha só, 70% dos nossos respondentes estão dizendo que vão participar de webinários no futuro, né? E 44%... Opa! Aqui eu cliquei, e a ideia era essa mesmo, mas aqui estava 44%, agora está 50%. Ah, não, aqui eu tenho que atualizar. Mas eu volto para a tela, pessoal. Mas é só para mostrar o indicador sintético de as pessoas que dizem preferir webinários a encontros presenciais, em certa medida, fruto aí de tudo que a gente está sendo obrigado a passar atualmente, né? E aí, só para mostrar que, assim, passando dessa história, e para finalizar minha fala, Clarice, passando dessa história de gestão da informação para a análise, né? O processo de análise ele é um processo artesanal. Claro que esses gráficos são cruzamentos simples de informação. E a depender do interesse de cada pesquisador e de cada processo de avaliação, se faz necessário análises mais robustas, com técnicas estatísticas complexas, mas em todos os casos, o processo de análise é um processo artesanal, né? E eu brinco que o avaliador ele não erra, né? Ele aceita a hipótese nula e parte para a próxima hipótese. Então, aqui é só para mostrar potencialidades de ferramentas como essa, né? Que você passa a ter mais capacidade de brincar, de experimentar, de clicar nas variáveis e ver como seus indicadores sintéticos comportam, né? Tudo no alcance do clique, cruzando variáveis de diferentes gráficos. Então, hoje em dia, está tudo... A tecnologia, né? A gente foi obrigado a lidar com ela, né? E ela permite mais nos dá mais capacidade para brincar, para fazer esse trabalho artesanal que eu estou comentando com vocês, que é, digamos assim, o modus operandi de uma avaliação, não tem como fugir disso. E aqui eu encerro a gente com o resultado, ó, tivemos aí ao todo 59 respondentes, desses 44% dizem que preferem o webinário. Então, olha só que coisa interessante, né? Já temos um volume grande aí
achando melhor o webinário, considerando todos os prós e contras entre os modelos, mesmo num contexto sem pandemia. Vocês puderam ver aí a pergunta, né? Então, Clarice, é isso. E passo a bola aí agora para a nossa colega Catarina, porque isso que, né, evidentemente, é uma ilustração, até uma parte da análise, né, que são os primeiros gráficos cruzando informações, mas é preciso, evidentemente, aprofundar o processo de análise, e depois disso é fundamental a parte de comunicar os resultados, né? E com essa deixa eu passo a palavra para a Catarina. Vou fazer só um adendo aqui, Lucas, antes de Cátia. Claro. Que a gente não quer, com essa demonstração, fazer nenhuma defesa de métodos quantitativos, nem, né, dizer que a gente precisa complexificar análises muito, né, distantes do dia a dia das pessoas, ou nem mostrar que o mundo ideal das ferramentas. É justamente o contrário. É justamente mostrar que as coisas estão chegando para pessoas comuns como nós, né? Assim, já temos coisas bastante acessíveis para facilitar, né, a vida da avaliação, né? Então, a gente trouxe um exemplo que fizemos especialmente para o webinário, não foi uma coisa nada, né, de grande complexidade, mas dá para fazer coisas até mais simples para ajudar ali no dia a dia mesmo, né? Assim, então, a ideia foi mais de mostrar que esse grande ponto de inflexão aqui da pandemia pode nos trazer algumas questões positivas, né, Lucas, para facilitar o nosso dia a dia. Exato. E Clarice, me permita 10 segundinhos indicar que essas ferramentas que a gente usou para fazer essa simulação são todas da Microsoft e para qualquer conta do Office 365 corporativa, essa aqui é muito comum nas organizações, não exigir nenhum custo adicional para executar o que a gente executou. Inclusive, o Power BI tem lá em sua versão gratuita, permite fazer isso, o Forms, enfim. Também, nesse sentido, Clarice, pegando carona com essa sua última deixa, de que hoje as ferramentas tecnológicas estão mais acessíveis também em termos de custo, o que permite nós, meros mortais, a trabalharmos melhor com elas, sem necessariamente sermos especialistas de TI ou coisas do tipo. Então, nossa colega Catarina Pust, por favor, chegue mais para falar da comunicação. A gente somos nós aqui, todos nós e também a Erken of Praxis, somos grandes defensores, né, da relevância da comunicação como um todo, e a gente quer trazer aqui para vocês algumas interfaces da boa prática da comunicação com monitoramento, avaliação e pandemia. Perfeito. Pode passar, por favor, Sardinha. Pegando gancho aí nessa questão das ferramentas, na comunicação também, hoje a gente está tendo muitas opções online, gratuitas e de baixo custo, não é nosso foco aqui, mas quem quiser depois manda um recado para a gente, que a gente consegue indicar algumas ferramentas aí de trabalho interessantes. Então é isso, como a Clarice falou, na verdade, tudo é sobre a comunicação, sem querer puxar o saco porque é minha área, mas a gente consegue ver que em todos os momentos dos processos de monitoramento e avaliação, a comunicação está presente, ela é muito útil nessas fases todas. E a comunicação de resultados, ela existe para apresentar as informações de formas relevantes e que possibilitem a ação rápida. Vou me desculpar que eu vou falar um pouco mais rápido, cortar algumas partes para a gente conseguir não extrapolar muito tempo, porque a gente ainda tem algumas coisas para mostrar para vocês. Então, nesse cenário de pandemia, a gente teve essa aceleração digital muito grande, né? De uma hora para outra, todo mundo foi para offline, e reuniões remotas e webinários remotos, tudo muito rápido. Com isso, a gente teve uns caminhos encurtados aí na comunicação. Então, hoje, você não precisa de subir no andar da diretoria. Está todo mundo ali no Teams, no Google, no Slack, enfim, está todo mundo acessível, está mais horizontal.
E isso dá a sensação da gente ter menos tempo. Então, as tomadas de decisão, elas precisam ser com agilidade, com fluidez e sem gargalos. E aí, como fazer a comunicação de resultados nesse cenário de pandemia? Pode passar, por favor, Lucas. A gente está entendendo que fazer comunicação nos tempos de pandemia é sobre saber cair. Como se a gente fosse esse surfista aí que está ali agora curtindo, chega a pandemia, você cai no meio da água, e aí o que a gente vai fazer? E aí a gente entende que se perguntar o que é possível criar agora com os recursos que temos. E isso incluindo o tempo, o prazo, a falta de equipe, o corte de verba, falta de acesso, enfim. Todas essas variáveis que influem nesse momento. Então, nisso, o que continua valendo na comunicação durante a pandemia? Como trabalhar isso? Estrutura e estratégia. A gente tem que manter isso de uma forma organizada para poder funcionar. A gente brinca que a pasta da comunicação de resultados ela tem que ser aberta no computador ali quase ao mesmo tempo que a pasta do projeto. Abriu do projeto já começa a trabalhar isso e dá uma atenção aos primeiros histórias do projeto, ao briefing mesmo, os pontos de partida, porque isso tudo, quando a comunicação anda junto desde o começo, funciona muito melhor. Junto com isso, mergulhar no público que você vai trabalhar, no público, todos os públicos envolvidos, que é o cliente, o público que está sendo entrevistado ali, participante, para você conseguir entender, selecionar o que vai ser criado, quais as peças que precisam, que vão ser comunicadas, quais as linguagens que que a gente vai utilizar para cada momento. E aí coisas como continuar utilizando elementos gráficos e ilustrativos e sistematizar a informação, isso sempre, né? Se você não tiver as informações organizadas, fica bastante difícil de trabalhar. E a gente pode, nesse momento, lembrar que a gente está sempre trabalhando com pessoas, a emoção está sempre presente. Então, tentar explorar uma forma mais emocional de usar o storytelling é bem interessante. Então, a gente fazer uma troca de, foram 100 mil mortos, um número que daqui a pouco a pessoa esquece, não nesse caso, né? Mas números a pessoa esquece mais rápido do que se a gente falar um amigo perdeu a mãe para o Covid. E diante disso tudo, o que a gente pode fazer na prática? O que a gente tem feito aqui dentro da HP? Pode passar, por favor, Lucas. A gente achou essa frase interessante, né? Que o que vai acontecer já está acontecendo. Então, está tudo bastante rápido. Então, a gente sugere de se programar para as adaptações. Então, já perguntar como que o seu público está e onde o seu público está agora. Como que ele está se comunicando? Como facilitar essa entrega de comunicação de resultados? Qual que é o jeito que a gente vai fazer isso? E na HP, a gente tem feito algumas coisas. A gente preparou um material especial até para esse momento, mas que são práticas que a gente já adotava, com algumas novidades que a gente acha que vai funcionar daqui para frente. Clarice vai mostrar para a gente essa questão aí, um ambiente virtual que a gente criou para essa sistematização de informações. Só fazer umas observações aqui, Kátia, antes do ambiente virtual, referendando tudo isso que você já disse, né, da importância das emoções, né, para a tomada de decisão. A gente se baseia muito num estudo de um prêmio Nobel que comprovou, um psicólogo que comprova que a tomada de decisão tem dois mecanismos, né, um e o dois. O um é o mecanismo rápido que a gente usa para sobreviver, perdão, e o dois é o racional e analítico. A maior parte das nossas decisões, das decisões dos gestores, dos diretores, de todos os seres humanos, acontece pelo um. Ainda mais no contexto de pandemia. Por que a gente trouxe isso aqui? Porque nessas horas de caos que ainda mais a gente recorre. Então,
né, todo o storytelling está baseado nisso, né, na importância de se contar uma narrativa, de mexer com as emoções para fixar melhor a mensagem que você quer passar. E pode ser do tamanho que a gente quiser, né? Pode ser um grande vídeo mostrando uma história linda, maravilhosa, ou pode ser apenas uma peça, uma informação, uma frase, mas que traga um apelo emocional diferente, ou que não emocional no sentido emotivo, né? Assim, de ser melodramático, mas que saia ali de um gráfico, né? Analistas adoram trazer gráficos e a gente até, né? Eu não estou dizendo que a gente aqui que mostrou gráfico só dessa parte, inclusive o Lucas também concorda conosco, faz todas as comunicações com, né, intencionalidade, seguindo essas boas práticas. Uma boa prática para isso também para comunicação de resultados nesse contexto é a linha do tempo. A gente vai mostrar um exemplo aqui, por que a gente está batendo nessa tecla, né, de uma ferramenta tão antiga. Ela organiza tudo o que está acontecendo, né, Kátia? Ela traz ali todas aquelas informações que depois o pessoal se perde em explicar o que o projeto aconteceu no projeto. E aí, vamos lá para o ambiente virtual que a gente vai... Muito rápido de recuperar, de se situar ali, né? Às vezes o projeto não está tão fresco na cabeça, ou às vezes precisa recuperar uma informação rápida e a linha do tempo dá isso com muita tranquilidade. A gente quis trazer aqui para vocês um exemplo de uma prática que a gente já adota há muito tempo. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Pouco. Então, eu vou falar bem rápido, depois, né, estamos à disposição para falar melhor sobre isso, mas a ideia é o quê? É trazer a mensagem de que a avaliação, ela não vai ser uma iniciativa que vai salvar a sua vida, não vão ser duas, nem três, é um sistema, é uma cultura, é um ganho. Cada dia você coloca um tijolinho novo, cada dia uma informação nova, é uma sistematização, né? Às vezes de informações até não tão palpáveis, às vezes de percepções, notícias de jornal, contexto, enfim, acontecimentos do projeto, tudo isso compõe um sistema de avaliação. Né? Principalmente isso que eu estou falando, da linha do tempo, dos acontecimentos do projeto, né? Depois, como que a gente explica que lá em setembro de 2019, o meu resultado do survey teve uma avaliação horrível. Tive um corte de verbas muito grande, ou enfim, aconteceu aquela coisa não desejável. Se você não tem sistematizado, depois para recuperar, gente, é um caos. A gente sabe, né, como é que é, né? Muda a pessoa, muda a equipe e tal. Então, a gente está propondo aqui é o quê? Usar essa tecnologia, usar o barateamento, esse ambiente que a gente fez também usando a tecnologia da Microsoft, mas há outras tecnologias também para isso, não precisa ser, né, dessa companhia, bastante baratas para a gente agregar informação, que isso traz um ganho bem grande. Então, vamos lá, a gente trouxe aqui um exemplo de linha do tempo, bem bobo, se puder clicar, Lucas. Eu mesma que fiz, eu trouxe aqui um exemplo da Archeon of Practice, para ele ser meio não designer, né? Assim, ele distou um pouco da nossa apresentação, que passou pela equipe de design, mas é para ser prático, ele é para mostrar ali e registrar na linha do tempo. E o link vai estar no final da apresentação, a gente faz como ferramenta online gratuita, dá para pôr imagem e tal. Então, pelo menos ele serve para registrar o que aconteceu naquele ano ou naquele mês, né? A temporalidade que for. É bem importante isso, viu, gente? Os registros dos acontecimentos do projeto. Parece bobo, mas não é. Depois isso fica na cabeça de uma pessoa e a gente tem dificuldade de explicar os resultados da avaliação se você não tem aquela história contada. Aí nesse ambiente a gente pode ter o diagnóstico, a gente pode ter informações gerais sobre o projeto, a gente pode colocar lá nossos vídeos de storytelling, isso, por favor, Lucas. Muito importante, gente, isso vem da administração e é uma coisa muito antiga, não é à toa. Deixe os seus objetivos claros, acessíveis e de forma editável, porque eles mudam toda hora e na pandemia mais ainda. Então, né, eu coloquei aqui alguns exemplos desse nosso teste aqui, né, no exemplo prático de
uma organização que está prestando webinários na pandemia, pode ser o GIF, pode ser a gente mesmo aqui na HEP, né? Ser referência nacional em avaliação. Aí tem um ambiente ali em que você clica e tem qual que é o principal indicador, de forma fácil de acessar. Se puder clicar aí para mim, Lucas. A gente usou um lugarzinho parecido com notícia, né? Mas que fique ali organizado. Uma dos depoimentos que a gente teve foi: a gente monta aquele sistema de avaliação, contrata uma consultoria, um sistema de avaliação lindo, maravilhoso, depois fica lá perdido num arquivo de Excel ou um relatório de não sei quantas páginas. Isso não está no meu dia a dia, não é tão usável, os indicadores difíceis. Então, essa ferramenta, ela possibilita não só a organização da informação, a comunicação da informação, mas a edição da informação. A gente chega aqui, clica nesse editar aqui, muda o indicador. Ah, não, esse indicador não funcionou, eu não tenho como coletar e tal. E muda o negócio e está aqui comunicado para a equipe toda, seja a equipe interna, né? Aí, quem puder. Se puder voltar, Lucas. Estou falando até meio sem fôlego, gente. Então, o objetivo do ambiente virtual é esse. Vocês vão ver que mais para baixo a gente colocou o próprio BI ali que a gente apresentou, né? Então, dá para trazer, né, o BI ali das nossas respostas. Olha lá, já tem 62 respondentes. Participação em webinários, propensão e participação alta. Prefere webinários, eu também fiquei surpreendida com esse percentual. Então, é isso, gente. A ideia é essa de agregar e trazer um sistema. Esse exemplo foi um exemplo muito simplório, né, que a gente fez assim com pouco tempo, pouco investimento, mas para ilustrar o nosso argumento aqui de que vamos trazer e comunicar bem. Se puder voltar para a apresentação, que a gente tem ainda alguns minutos para o fechamento, para as últimas perguntas. Eu acho que dá, Cátia, para a gente trazer aquelas últimas dicas ali. O que você acha? Tô com medo de ficar meio corrido, assim, para as perguntas. Então, deixa eu ver aqui as nossas perguntas. A gente pode deixar aqui na tela e a gente explora melhor. A Fernanda perguntou, já ainda na apresentação do Silveira, mas a gente já tinha feito as outras perguntas, eu não consegui ver essa a tempo, Fernanda. Evidenciou ainda mais a inter-relação entre causas e efeitos sistêmicos. Faz sentido, nesse contexto, continuar tentando identificar efeitos isolados de uma intervenção nesse cenário? Vou pedir a ajuda dos colegas, mas se eu entendi bem a sua pergunta, Fernanda, se faz sentido a gente tentar identificar isolar um efeito de uma intervenção, né? Depende muito, a resposta sempre depende, né? Mas depende muito da nossa... vou até ficar acompanhando aqui no chat se você vai fazer alguma interação. Mas depende muito do objetivo da avaliação, né? Normalmente a gente tem que usar essa técnica de isolar mesmo o efeito da intervenção para que a gente não tenha uma avaliação intermediada, né? Assim, por outros fatores, né? Contaminada por outros fatores. No entanto, no meu entendimento, não faz sentido a gente continuar tentando identificar efeitos isolados nesse cenário. Né, o que eu responderia é que a gente tem, sim, que avaliar todo o contexto da pandemia, todas as relações estão modificadas, né? Então, sim, vamos continuar, né, tentando fazer avaliações com qualidade, com os métodos, né, que vão realmente captar o efeito, mas tem que ser uma coisa mais sistêmica que considere o nosso contexto. Se alguém quiser complementar. Uma pergunta aqui para o Lucas. Qual programa que a Google está desenvolvendo? Já está disponível? Você mencionou isso? Sim, o programa da Google se chama Looker. Fazendo uma pesquisa aí no Google, você acha o ambiente
de demonstração, vídeo de demonstração do software e ele já está disponível sim. Eu não tenho detalhes de como eles têm praticado a questão comercial desse software, mas tive contato justamente em aulas, né, que temos feito sobre essas ferramentas, numa indicação, mas ainda não tive a oportunidade de experimentar tanto, por isso não consigo aqui já dar uma opinião sobre diferenças, potencialidades, mas é interessante e isso fica claro, né, como essa história de self-BI, né, de facilitar a vida das áreas de negócio a trabalhar com dados, veio para ficar, né? E cada vez mais nós, analistas de negócio, digamos assim, não da área de TI propriamente dito, a tendência é que a gente tenha mais capacidade em função das ferramentas tecnológicas. Legal. Se puder passar, Lucas, a gente já acabou. Quero agradecer as considerações finais, só vamos deixar aí na tela, né? A gente já falou sobre tudo isso. Vai deixar só esse slide aí para as pessoas lerem, Lucas, das considerações. Agradeço a Camila, agradeço a Ana, agradeço aos colegas, todos os participantes, estamos à disposição para que vocês precisarem. Vamos dar uma interagida lá no chat para a gente se conhecer melhor, no chat, não no grupo. Depois a gente avalia, né, com os participantes se a gente quer manter ou não o grupo. Muito obrigada, gente. Foi uma honra poder compartilhar um pouco aqui com vocês. Obrigada, pessoal. Ana. Se alguém ainda tiver 2 minutinhos, só para 2 recadinhos finais. Primeiro, agradecendo super a equipe da HP. Vocês concentraram num tempo brevíssimo um monte de informação interessante e muito relevante para o momento. Espero que essas conexões, esses contatos continuem acontecendo e vocês continuem podendo apoiar aí perguntas específicas fora do webinário. Segundamente, eu agradecer as pessoas que, enfim, quase 100 pessoas que estiveram conosco ao longo dessa conversa. Acho que é uma primeira experiência muito bem sucedida, né, Camila? E o problema é depois a gente manter o padrão nas próximas. Será um desafio para nós também, mas enfim, isso é da vida. E finalizar realmente colocando uma reflexão coletiva do tipo, essa pandemia nos ensinou um monte de coisa, nos atrapalhou pra caramba num monte de coisa, vai gerar consequências e problemas que nós, investidores sociais e avaliadores, seremos constantemente desafiados a enfrentar, mas que o caminho da avaliação, né, do diagnóstico, do planejamento, do monitoramento contínuo e etc., são elementos-chave para fazer o problema ser um pouco menor do que ele já será naturalmente anyway. Então, a gente tem que, enfim, saber que a gente passou por uma encrenca danada, ela não acabou ainda, ela não vai acabar tão cedo e as consequências dela serão brutais. Então, não dá para ignorar esse contexto. E eu acho que esse negócio nos ensinou, vai deixar assim 2 marcas importantes. Uma que é da cooperação. A gente viu a cooperação acontecer desde, sei lá, indústria farmacêutica até comunidades da periferia, essa coisa do fazer junto, do compartilhar, e acho que esse espaço da agenda do GIF é um espaço para isso, e a gente fica feliz de poder proporcionar esse momento de encontro, né? E a outra coisa das desigualdades, pluralidades, e que não há uma única resposta, e o buraco é mais embaixo, porque o negócio é muito complexo mesmo, e é só pensando muito, fazendo junto, fazendo no coletivo que a gente vai conseguir avançar. Então fica aqui o recado, para só há boas respostas para boas perguntas, as perguntas mudaram e a gente precisa pensar nisso em qualquer coisa que a gente faça daqui para frente. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Abraços. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos da HP e participantes. Foi excelente. Depois a gente vai disponibilizar o material do nosso site. Obrigada. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Valeu, a gente que agradece. Muito obrigado. Foi Tchau, excelente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, obrigada. Abraço.